Polícia Federal, então, agora nas ruas cumprindo mandados de busca e apreensão, visando essa suspeita teria acontecido ainda durante o governo de Jair Bolsonaro, quando a ABIN teria sido usada para monitorar alguns inimigos políticos, incluindo ministros do Supremo Tribunal Federal, segundo, então, as investigações da Polícia Federal. Amigos, a Polícia Federal pegou o Ramagem e aparentemente pegou o grande sistema de arapongagem de investigação que o Bolsonaro tinha sobre seus adversários. Polícia Federal, que aparentemente tem como chefe um cara que fazia segurança do Lula. Igual o Ramagem era segurança do Bolsonaro e se tornou chefe da PF. Entendi. Vamos entender tudo nesse vídeo. Roda a vinheta. Meus amigos, antes de continuar, entre no Clube MBL. O link que tá aqui, ó, Novos Valores, é o link pra você fazer parte dos nossos pacotes de produtos e tá sensacional. Quando você entra no clube, você recebe a Valete. Você tem um pacote só da Valete, tem Valete mais Clube Congresso, Valete Congresso, Clube Academia, tem tudo. Bora, eu te aguardo lá. Pois é, galera, depois da busca e apreensão no gabinete do Carlos Jordi, que é líder da oposição, hoje o Ramagem, um sujeito que eu devoto nenhum respeito, ele sofreu sua busca e apreensão. Ele sofreu uma busca e apreensão porque ele havia sido colocado no comando da PF, antes ele já havia passado por ABIN, e aparentemente ele dispunha de um sistema de investigação e arapongagem para servir não só ao governo Bolsonaro, mas a Flávio Bolsonaro e Jair Renan, o que me deixa muito confuso, no ataque a adversários, na investigação de possíveis aliados, para colher, vamos dizer, informações indecorosas, eventualmente, desses caras, para que o governo pudesse fazer chantagens, tá? E dessa maneira exercer poder político. A gente vai precisar contar um pouquinho de história, porque vocês vão entender como o Brasil é complicado, como não tem herói nem vilão nessa história. Nós temos um mix de tudo. Na verdade, nós só temos vilão, tá? Vamos ser honestos. Mas eu vou desenhar um pouco aqui pra vocês. Olha, veja a seguinte história. Ramagem, ele era um conhecido da família Bolsonaro. Ele cuidava da segurança da família Bolsonaro. Ramagem vai pra BIM, depois Ramagem é nomeado pra PF. Sérgio Moro não gosta, porque sabia que o Ramagem seria colocado na PF para proteger a família Bolsonaro e defender. Veio toda aquela briga que rolou em 2020, que redundou na saída do Sérgio Moro do Ministério da Justiça, tá? Ramagem entra na PF. A PF passa a atuar muito em, vamos dizer assim, em consonância com os desejos de Jair Bolsonaro. Ou seja, Jair Bolsonaro aparelhou a Polícia Federal. Bolsonaro perde as eleições. Várias coisas vão sendo descobertas, inclusive que Bolsonaro pretendia fazer essas arapongagens. Lula chega no poder. Lula critica o aparelhamento que Bolsonaro fez, que Bolsonaro é um golpista. O que Lula faz? Lula chama o seu segurança particular, o cara que cuidou da sua segurança na campanha, para o comando da Polícia Federal. Igualzinho o Bolsonaro fez com o Ramagem. Agora, ironia das ironias, a Polícia Federal faz uma busca e apreensão no Ramagem, porque o Ramagem fazia arapongagem nos adversários. A primeira coisa que me vem na cabeça é o seguinte: ora, se o Lula segue os mesmos procedimentos do Bolsonaro, colocando um cara dele pra comandar a PF, sendo que o Bolsonaro, quando colocou o Ramagem, aparentemente botou o Ramagem pra fazer arapongagem, quem disse que o novo PF do Lula também não vai arapongar? Em nome da democracia, o petismo, ele basicamente ataca o bolsonarismo enquanto imita todos os seus vícios. Muito interessante, né? Você chama o outro cara de antidemocrático, enquanto usa todas as táticas antidemocráticas dele contra ele, falando que você é defensor da democracia. Muito legal, muito interessante essa democracia que a gente tá vivendo. É a democracia das mais legais. O lance é, você duvida que o Ramagem fez essa arapongagem? Eu não duvido. Todo mundo sabe, e havia matérias, que o Carluxo e a turma ligada a isso queria trazer para o Brasil o sistema Pegasus, que era um sistema israelense de invasão de celular. Basicamente, eles conseguiam invadir o celular da pessoa remotamente e ter acesso aos conteúdos do celular, inclusive aqueles que estão apagados, estão na memória, tá? Esse método, esse sistema é um sistema de espionagem muito avançado, ele é muito caro e ele teria sido contratado, teria sido cotado pelo governo Bolsonaro em questão. Isso deixou o pessoal do STF, à época, muito preocupado. A ideia é exercer controle político sobre os adversários, sabendo o que eles estão fazendo. E beleza, vocês duvidam que ele faria isso? Coloque aqui nos comentários. Todo mundo sabe que eles tiveram posturas um tanto quanto estranhas durante a presidência da República. Algumas coisas aconteceram comigo, que eu já narrei aqui e eu volto a falar. Quando foi feita uma operação absolutamente ilegal contra o Movimento Brasil Livre em 2020, porque o Movimento Brasil Livre fazia oposição ao Bolsonaro, a Carla Zambelli sabia que a operação ia acontecer e tinha narrado isso um dia antes. No dia seguinte, às 6, 7 da manhã, o Terça Livre, que tinha o Alan dos Santos, já estava fazendo uma live, tinha uma live pronta
cobrindo essa operação. À noite eu fui ter uma reunião com um advogado, e à noite o Alan dos Santos estava sabendo onde eu estava geolocalizado. Olha, ele foi ter uma reunião com fulano no escritório que fica em tal lugar. Eu olhei e falei, como é que ele sabe? Era uma reunião bem à noite, ninguém teria como ter visto. Já tinham me falado, Renan, vocês estão sendo arapongados pelos caras. Os caras conseguem geolocalizar onde vocês estão indo, pra lá e pra cá. Os caras sabem o que vocês estão fazendo porque vocês são parte de uma oposição e eles estão tentando monitorar todo mundo ali naquele período. E de fato, eles tentaram nos colocar na cadeia. Eu, portanto, coloco as coisas no seguinte termo. Eu não tenho dó de quem tentou fazer isso. Eu sei que grande parte do bolsonarismo queria um golpe. Na verdade, o bolsonarismo em si queria que o Bolsonaro tivesse poderes supremos e queria destruir a reputação ou as vidas de todo mundo que se colocasse na frente deles no caminho, tá? A gente sabe como funciona esse jogo. O lance, né, é que com as portas abertas por essa gente, o PT avança. Não só o PT, né? Setores do judiciário também avançam, dizendo que é possível fazer uso de medidas não democráticas para defender a democracia. Esse é o conceito, inclusive, da democracia militante, que é a ideia de que os representantes da democracia têm que ficar permanentemente em guerra, veja só que interessante, calando aqueles que possam ser eventualmente ameaças à democracia, porque só assim a democracia passa a sobreviver. Então nós temos uma espécie de um regime de exceção profundamente democrático para defender a democracia, atacando todo mundo que é oposição a esse suposto regime de exceção, porque eu não posso falar que é um regime de exceção, porque caso contrário a democracia não vai sobreviver. Logo você tem que ter um regime de exceção não democrático para fazer com que a democracia esteja viva. E mais, todo mundo que se opõe a isso é um antidemocrático. Então você ser oposição aos democratas, você necessariamente é um antidemocrático. Então você tem que ser preso. Olha que interessante. Então a gente começa a ver essas cenas que são meio burlescas, que são meio venezuelanas. O Ramagem, a despeito de ser um bosta, e eu preciso colocar aqui nesses termos, ele é um cara que tava ali, sendo cotado pra candidato a prefeito no Rio de Janeiro. Entendi. O Carlos Jordi é o líder da oposição. Quando os caras foram lá e pegaram os dados do celular dele, pegaram documentos no gabinete dele, estavam pegando basicamente estratégia da própria oposição, mais fraca, por mais fraca que ela seja, e estão levando ali pra democratas analisarem, né? Isso não é normal. Isso obviamente não é normal. E mais, e tem ainda um elemento novo. A gente tem até medo de falar as coisas, porque a gente sabe que a gente pode ser o próximo na fila. O monarca é um idiota. Agora, um pedido de prisão contra o Monark, e a PF falando disso com toda essa naturalidade, sendo que o Monark, por mais idiota que ele seja, não fazia parte do conluio golpista que tentou meter um golpe aqui no Brasil. Venhamos e convenhamos, galera. Isso não é normal. Eu nem diria que isso não é democrático, porque estaria sendo antidemocrático da minha parte, aí eu posso ser punido pela democracia, mas isso é exótico, pra dizer o mínimo, né? E as coisas vão avançando. Alguns vão dizer, Renan, calma, você não acha que esse tipo de arapongagem tem que ser passada limpo? Acho. Mas do jeito que tá, através do inquérito democrático a favor da democracia que usa instrumentos não previstos dentro do nosso regime, com a Rede Globo que tá lotada de grana da Secom, servindo de aparato de divulgação e justificação de tudo isso, seria muito antidemocrático da minha parte eu criticar esses expedientes que a democracia usa pra fazer com que a democracia sobreviva, né? Mas, enfim, eu tenho que falar, né? Ou não. Talvez seja melhor não falar. Na democracia dos democratas, se você fala demais, você tá atentando contra a democracia. E aí você tem que ser calado, porque é assim que funciona nas boas democracias. Ou não, ou sim. Não sei. Por via das dúvidas, eles escolhem o que eu falo. É isso, galera. Esse foi o meu recado. Beijo e abraço pra todos vocês.